tomando conta dessa situação aqui. Mas, bom, gente, agora sim, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês, porque eu quero dizer qual é o caminho para se livrar da obesidade para sempre, depois de uma cirurgia bariátrica, e poder viver com os benefícios de uma longevidade com mais saúde, com mais autonomia e com mais prazer. Para isso, eu entendo que nós temos 4 premissas que elas são básicas. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: a obesidade ela é uma doença eliminável, especialmente as dores que estão associadas a elas. Algumas que eu costumo ouvir com frequência é cruzar as pernas, poder ter uma boa noite de sono, uma noite tranquila, com menos apneia do sono, poder brincar com as crianças ou ainda poder andar mais que 2 quadras sem um grande cansaço. Portanto, em primeiro lugar, a obesidade ela é uma doença eliminável. Em segundo lugar, e não menos importante, a bariátrica ela é o primeiro passo de uma vida inteira. O que isso quer dizer? É que ela é um investimento importante não somente do ponto de vista financeiro, mas é também um grande investimento de afeto, de dedicação, de cuidados, e é fundamental que todos nós tenhamos em conta ou encarar a cirurgia bariátrica como uma travessia, como uma jornada de transformação e de mudanças. Não é à toa que a principal imagem que a gente tem da cirurgia bariátrica é a da borboleta, né, que vive num casulo e depois ganha asas para poder conseguir voar mais longe. Portanto, a bariátrica ela é o primeiro passo de uma vida inteira. Em terceiro lugar, e não menos importante, nenhum procedimento faz milagres. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta dentro de uma série de elementos que você pode ter controle e que é possível desenvolver habilidades, mas nem sempre a gente tem elas. E quer saber a verdade? Vai ser um trabalho contínuo em que, se a gente cria a mentalidade certa, a gente tem tudo para ter os melhores resultados. Portanto, em terceiro lugar, nenhum procedimento faz milagres. A nossa quarta premissa é que a bariátrica ela vai além da perda do peso. O que eu quero dizer com isso? É que a bariátrica, além da perda do peso, que a gente pode perceber nos quilos que a gente perde, no IMC que vai mudando, a gente tem junto com ela uma mudança que ela é uma mudança subjetiva. É uma mudança que mexe com os nossos afetos, mexe com as nossas potências, mexe com as nossas fraquezas. Então, a nossa quarta premissa é que a bariátrica ela vai muito além da perda do peso. E o que eu vejo no dia a dia, no trabalho com os pacientes bariátricos? Em primeiro lugar, eu vejo que o estresse é um componente muito importante, né, saber lidar com o estresse, e que a maioria das pessoas elas costuma ter falta de espaço de saúde nas suas vidas, ou espaços de saúde, lugares onde elas possam trabalhar as suas potencialidades, onde elas possam trabalhar as suas fraquezas, e ao longo do processo de avaliação e até mesmo de acompanhamento pós-operatório, as consultas elas tendem a ser muito rápidas, o que às vezes torna o tempo insuficiente para dar conta de tanta informação, por um lado, e por outro, a internet, quando você vai buscar a informação na internet, a gente tem muita informação desencontrada. O que eu quero trazer para você é um plano de superação das adversidades, onde você pode obedecer ao seu tempo e pode acompanhar um trabalho de educação em cirurgia bariátrica para que você possa desfrutar de todos os benefícios que acompanham essa transformação. Ainda, e muito importante, e que poucas pessoas consideram isso no seu dia a dia, nós fomos educados a comer como comemos e ficamos muito viciados nisso. Nós precisamos nos reeducar e entender que o que está acontecendo hoje e que impede a gente de ter bons resultados se a gente tem consciência do que nos impede de ter esses bons resultados, a gente tem uma possibilidade maior de poder superá-los, de poder enfrentá-los com ferramentas, com estratégias para, no final dessa jornada, atingirmos os nossos objetivos. A gente, ainda por cima, tivemos mudanças históricas. Uma delas foi na propriedade nutricional dos alimentos. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas, por exemplo, o valor nutricional de uma laranja, ao longo do processo de evolução, ele foi mudando, assim como foi mudando de diversos alimentos. Só para citar um exemplo bem
claro, e todos nós sabemos, o glúten era algo que não existia. Ou seja, o processo de industrialização, né, os processos refinados, que criou esses processos refinados e essas substâncias que estão amplamente divulgadas a nosso dispor, demonstra que o nosso corpo ele não está preparado para absorver esses carboidratos, esses alimentos altamente processados. Eles geram altos níveis de insulina no nosso organismo, daí o desejo de muitos pacientes de eliminar o diabetes ou de outras dores que estão relacionadas à obesidade e também às doenças crônicas. Portanto, o que a gente sabe é que o nosso corpo ele tem uma grande capacidade de restaurar, né, essa capacidade dele trabalhar ao nosso favor e não contra nós mesmos. Nós temos vastas comprovações de como a nossa sociedade evoluiu e de como o nosso organismo ele se tornou um escravo de uma nutrição que captura o nosso comportamento. Mas de que forma isso aconteceu? Bom, eu costumo dizer que para ter ansiedade basta estar vivo. E as pessoas, todos nós temos nossos conflitos, nossos problemas, e a forma que a gente gerencia o estresse pode nos levar a ganhar peso. É notório e é inato, é inerente ao ser humano que em determinadas circunstâncias a gente maneja emocionalmente as situações com a comida. A gente tem isso tanto em datas comemorativas, ou grandes rituais, né, sociais que a gente tem na nossa sociedade, mas a gente também tem os nossos ambientes, o ambiente de trabalho, a gente tem relações de afeto, né, temos família, temos marido, temos esposa, temos companheiro, temos companheira, familiares com quem a pessoa vive, às vezes pessoas de quem a pessoa cuida, e o cuidado é algo que exige emocionalmente das pessoas, ou seja, todos nós temos a nossa história singular, cada um tem a sua história, porém, todos nós temos um sistema fisiológico que funciona em essência da mesma maneira, mas também obedece à singularidade de cada um de nós. O que eu vejo também na prática é que os bons resultados eles vão aparecer quando eles vêm acompanhados de uma compreensão que vai além da nutrição ou simplesmente do exercício físico como elementos isolados. O que eu proponho como entendimento? Em primeiro lugar, que o bariátrico é um ser humano e também é um paciente para sempre. Ele deve ou ele pode desenvolver um verdadeiro autocuidado que vai conduzi-lo a bons resultados e uma satisfação com a própria vida. Não é à toa que muitos estudos científicos eles não comparam apenas a mudança do peso. Eles também comparam questões ligadas à qualidade de vida, né, e a qualidade de vida está ligado a diversos aspectos, incluindo sono, mobilidade e relações. Só para citar 3, né, assim, mais imediatos. E o que eu concluí ao longo dessa trajetória? Basicamente, é de que existem 2 caminhos. O primeiro deles seria um caminho do improviso constante, das restrições severas, das imposições que muitas vezes a própria pessoa, né, depois de diversos tratamentos fracassados, já não se sente muito confortável com a sua situação, começam a acender algumas luzinhas amarelas, né, de alerta com a sua própria saúde. Ou seja, o próprio paciente ele já tem uma imposição, uma briga para conseguir perder peso. Muitas vezes tem a própria coerção de familiares que exigem uma resposta diante da questão da obesidade, dessa doença crônica. Ou seja, acaba criando uma briga moral. Porém, existe outro caminho, que é o que eu quero apresentar para vocês a partir de agora, que é o da reinvenção, que é o de dar novos significados. É um caminho que ele não tem atalho, mas é um caminho de engajamento consigo mesmo, que é o que eu quero oferecer para vocês com estratégias e com ferramenta. Por isso eu criei o Solução Bariátrica, que é esse programa 100% online, com encontros sob minha mentoria, porque eu realmente percebi que eu posso estender para muito mais pessoas o trabalho que eu faço 1 a 1, seja no ambulatório, seja no consultório. Assim, eu vou poder trazer educação, conhecimento, troca entre todas as pessoas que participem da comunidade, que estão realmente dedicadas a um verdadeiro comprometimento consigo mesmo, com o seu futuro. E eu quero falar um pouco como funciona esse método, como é que ele acontece. Ele é um método baseado em 3 pilares, onde eu digo
tudo sobre comida, tudo sobre conhecimento sobre cirurgia bariátrica e tudo sobre comportamento. Vou falar um pouco de cada um deles. Sobre a alimentação, eu entro nos detalhes de macronutrientes, como proteína, gordura e carboidratos. Eu ofereço para a pessoa que se inscreve no Solução Bariátrica um guia de alimentos e uma sugestão de mais de 60 receitas. É uma verdadeira, eu costumo chamar que é uma verdadeira enciclopédia de receitas para bariátricos, para eles fazerem e criarem a sua jornada de forma saudável. Um guia com todas as fases da alimentação, desde o pré-operatório até o pós-operatório, além de uma lista, por exemplo, de compras no supermercado, visto que essa área do nosso comportamento, né, que tem a ver também com a alimentação, com a comida, ela precisa ser repensada. No segundo pilar, tudo sobre conhecimento sobre cirurgia bariátrica, onde eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre a cirurgia e quais são as recomendações fundamentais para uma bariátrica sem reganhar o peso, perdendo o peso e mantendo a perda de peso para o resto da vida. Eu vou explicar quais são os riscos, quais são as complicações e quais são as possíveis soluções depois de uma cirurgia bariátrica. E eu vou te explicar o porquê de cada avaliação e por que você precisa entender isso. Porque essa é a avaliação fisiológica. Na verdade, essa avaliação pré-operatória que todo paciente faz e também no acompanhamento pós-operatório você vai fazer, ele tem muito a ver com a sua condição de saúde, com a sua avaliação fisiológica. Isso está diretamente ligado com o estilo de vida e é preciso entender como fazer essas conexões. E ainda, nesse segundo pilar, que é o conhecimento sobre cirurgia bariátrica, eu vou lhe dizer o que esperar após uma cirurgia bariátrica e ainda um item especial sobre gravidez e cirurgia bariátrica. No terceiro pilar do Solução Bariátrica, nós temos tudo sobre o comportamento, onde eu vou te explicar qual é a lógica das consultas com a equipe, vou te trazer informações sobre o manejo do estresse, vou te trazer informações sobre consciência corporal e como a gente pode lidar com a imagem do novo corpo, algo que eu escuto com recorrência no ambulatório, no acompanhamento dos pacientes. Vou lhe trazer instruções sobre comer consciente com atenção e intenção, além de um planejamento e estratégias para o seu futuro individualizado. Estratégias para uma vida com mais qualidade e com mais saúde. Além disso, você ganha um guia para comer fora e socializar sem culpa e um guia para acompanhar a sua evolução e também compartilhar isso conosco dentro da nossa comunidade. Ou seja, você vai ter um programa estruturado com videoaulas baseado em ciência, você vai ter materiais exclusivos para fazer download e que vão auxiliar de forma potente o seu automonitoramento. Você vai ter uma comunidade onde você vai poder compartilhar os seus avanços com pessoas comprometidas consigo mesmas. Você vai ter aulas e encontros ao vivo para tirar suas dúvidas sobre minha mentoria. E você pode ter acesso a tudo isso em qualquer lugar, com o computador ou com o telefone, com acesso à internet. Eu tenho certeza que daqui a um ano você vai ter desejado ter começado hoje. Então é isso, gente. Esse é o Solução Bariátrica e eu quero te convidar para participar dele. Tudo isso que eu passei esses minutos falando, você vai ter acesso a tudo isso por um ano, você vai ter um ano de comprometimento com você mesmo e com o programa, e eu estou oferecendo o Solução Bariátrica por 12 vezes de R$ 29,90. Se você é um sim, basta entrar no site. Para quem está no Instagram, pode entrar no link da bio que eu vou colocar a partir ao final dessa live. Talvez você receba meu e-mail e você pode concluir a compra, eu vou estar esperando você. Se você é um não, se você acha que a Solução Bariátrica não é para você, não tem problema, talvez não seja para você nesse momento. A última coisa que eu quero é que vocês estejam em cima do muro. Em primeiro lugar, porque é uma oferta que fica disponível por tempo limitado, e se você tiver por alguma razão, com alguma dúvida, você deve me escrever, pode me perguntar, que eu vou fazer questão de responder cada uma das dúvidas de vocês, tá certo? Essa oferta ela fica disponível por uma semana. Eu agradeço a companhia de vocês. O vídeo vai ficar disponível por 24 horas no Instagram,
para a nossa lista de e-mail eu vou enviar um pouco de como foi o nosso encontro. Meu muito obrigado. Meu alerta de que o acompanhamento, o curso ele não substitui o acompanhamento com a sua equipe. E meu muito obrigado. Eu espero todos vocês do lado de lá. Tá certo? Um grande abraço e até mais.